Fala, torcedor vascaíno, torcedora vascaína, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Alan Vascaíno. Como você já está acostumado, todo dia a gente posta um vídeo aqui com o resumo do dia do Vascão. Se você quer ficar por dentro aí de tudo que acontece no nosso clube, se inscreve aí no canal, deixa o like. Eu vou deixar aqui também, ó, meu Instagram, para você me seguir lá no Instagram. Lá no Instagram eu posto os vídeos curtinhos lá de 1 minuto, com resumo das notícias. Se tiver alguma coisa que saiu lá de última hora, a gente posta no Instagram, posta no Twitter. Me segue lá no Instagram, se inscreve aqui no canal, deixa o like. Hoje a gente vai falar da coletiva do nosso Barbielsa. Nosso treinador foi devidamente apresentado à torcida vascaína. Deu uma entrevista coletiva hoje no CT Moacir Barbosa. Eu achei a coletiva muito bacana, cara. Você já assistiu a coletiva? O que você achou? Deixa aí no comentário, fala pra mim. Eu separei alguns pontos aqui pra gente abordar e fazer alguns comentários. Mas de antemão eu queria adiantar que eu achei a coletiva muito legal do Barbieri. Seguro nas palavras. Sabe, realmente você vê que ele sabe o que está fazendo. Sabe quando sobe um jogador da base e entra, joga bem, não sente a pressão e você fala que parece um veterano? O Barbieri é a mesma coisa, treinador jovem, 41 anos, mas você vê o cara falando, ele está tranquilo, ele está seguro, parece um treinador antigo, que sabe exatamente o que está fazendo. Eu fiquei com uma impressão muito boa da coletiva do Barbieri, eu realmente estou confiante que o Barbieri vai fazer um grande trabalho no Vasco. Mas é óbvio que não vai ser fácil e provavelmente ele mesmo tocou nesse assunto, a gente vai falar sobre isso aqui, provavelmente não vai ser rápido, porque a gente está começando do zero, a gente está praticamente começando do zero, a gente tem alguns jogadores ali no elenco, a maioria deles não vai ser titular, os que vão ficar provavelmente vão ser reservas, e a gente vai montar tudo do zero, é um clube novo, é uma diretoria nova, é um diretor executivo novo, é um treinador novo, é tudo novo. E normalmente, futebol tem lá suas surpresas, às vezes o time encaixa rápido, e dá resultado, mas a gente tem que ter os pés no chão, saber que não vai ser da noite pro dia que as coisas vão acontecer e ter paciência. E a diferença, talvez uma das principais diferenças do clube SAF pro clube associativo é a emoção que vai ficar um pouco de lado nesses momentos. Se o Vasco fizer um campeonato carioca ruim, você pode ter certeza, o Barbieri não vai ser demitido. Assim como se o Vasco fizer um campeonato carioca bom, o clube também não vai se iludir, achar que tá tudo bem e vai pro brasileiro do jeito que tá, achando que, porque fez um carioca bom, que vai sobrar no brasileiro, como já aconteceu com a gente, de inclusive ser rebaixado em ano que a gente foi campeão carioca. Então, assim, pés no chão, a entrevista do Barbieri demonstrou muito isso, pés no chão. O fato de ter a SAF, ele tá muito tranquilo com relação ao tempo que ele tem de trabalho, ele sabe que não vai ser da noite pro dia. E o fato de ter o Abel Braga ali, o Barbieri citou várias vezes durante a coletiva o Abel Braga, disse que o Abel Braga foi um fator determinante para ele vir para o Vasco, para ele aceitar a proposta do Vasco. E eu também acho que o Abel vai ser muito útil ali. O pessoal tá achando aqui que o Abel vem para ser um ajudante ali, um estagiário. Não, cara, o Abel é um cara que vai ter seu papel importante. O Abel é um cara que é campeão mundial, é um treinador com grandes trabalhos. Ele teve uma passagem ruim como técnico do Vasco, mas se você pegar os últimos 3, 4 anos dele, ele teve um grande trabalho no Flamengo antes do Jorge Jesus chegar. Ele não sei se você sabe, mas o Abel é o atual campeão carioca. Ele foi campeão carioca com o Fluminense esse ano, em cima do rival, com um orçamento muito menor. Então é um cara que vai também ter sua dose de importância aí para esse começo de trabalho. E se Deus quiser também, um longo trabalho do Abel aí no Vasco. Mas vamos falar da coletiva. Eu separei alguns pontos aqui da coletiva do Barbielsa, que agora eu só vou chamar ele de Barbielsa. Eu separei alguns pontos aqui da coletiva do nosso Barbielsa, como os principais pontos para a gente debater. Eu vou deixar o meu comentário aqui, e você fala também aí o que você achou, o que você achou da posição dele. Vamos comentando aqui, a gente vai debatendo, combinado? Então vamos começar aqui, ó. Primeiro a declaração que ele deu. O Barbieri foi perguntado qual era a principal diferença para o técnico em trabalhar num clube SAF e trabalhar num clube associativo. Ele falou o seguinte: essencialmente, pelo que eu já vivi, a diferença de um clube associativo e SAF é quase nenhuma influência política na SAF. Muitas vezes as decisões eram tomadas pensando só no prazo do mandato e nas empresas ao respeito aos processos, ao protocolo de trabalho. De resto, todos querem vencer. O que ele quis dizer aqui, cara? Na SAF a gente não vai ter aquele furdunço da política se metendo no futebol. A gente não vai ter o presidente querendo fazer campanha política no último ano do seu mandato para tentar uma reeleição. A gente não vai ter a oposição
atrapalhando. Então, assim, só tem vantagens no Clube SAF. Não tem nenhuma desvantagem pro treinador e pra torcida eu acho que também não. Porque quem ganha dinheiro com um clube associativo são os caras que já estão lá. No caso do Vasco, aqueles caras antigões, que já estão lá não sei quantos anos, que muitos deles, pô, nem entendem mais de futebol, do futebol moderno, não sabem nem o que está acontecendo, que estão preocupados mais com os ganhos próprios do que com os ganhos da associação. No caso da SAF, a SAF tem um dono. A 777 depende do sucesso do Vasco para ter lucro. E eles querem ter lucro, o trabalho deles é esse. Então, assim, é extremamente positivo a SAF, na minha opinião, e pelo visto na opinião do Barbieri também, porque não tem mais aquela paixão e aquele interesse próprio, que é o principal. Acho que a paixão atrapalha um pouco, mas não tanto, mas o principal é o ganho próprio, o benefício próprio. Na SAF não tem isso, o benefício próprio depende do benefício da associação, porque o dono da associação só vai ter lucro, a associação não, né? O dono do clube só vai ter lucro se tiver resultado. Então, assim, essa primeira diferença, eu achei que o Barbieri mandou muito bem nessa resposta. Outra resposta do Barbieri aqui, quando ele foi perguntado sobre reforços, eu achei bem legal aqui a resposta dele. Ele falou assim, ó, estamos discutindo. A torcida está ansiosa, eu também estou. A ideia é que a gente seja mais assertivo, mesmo que isso leve um pouco de tempo. Temos discutido muitos nomes, a ideia é ter convicção absoluta de quem vai chegar para ajudar o Vasco. Eu achei legal o Barbieri falar que ele também está ansioso, sabe? Porque a gente acha aqui que os caras estão cagando, que os caras estão demorando, que eles são lerdos, que não sei o quê, mas eles também querem apresentar o resultado, eles também querem ter o grupo formado. E, assim, a entrevista do Barbieri foi muito legal, cara. Assim, você vai notar aqui pelos pontos. Eu achei muito bacana essa parte dele falar que também está ansioso, se incluir junto com a gente nessa situação, porque é inegável que a gente está morrendo de ansiedade. Às vezes a gente deixa até as emoções passarem à frente aqui da razão, algumas coisas que a gente sente, que a gente pensa, que a gente desconfia. É tudo muito novo, toda novidade gera desconfiança. Mas os caras estão fazendo o melhor possível. Claro que todos têm limitações, todos têm valências e limitações, e a gente tem que respeitar as limitações de todo mundo. Mas eles estão dando o melhor lá, estão fazendo o trabalho para ter o melhor resultado possível. Se a gente parar para analisar, essa é a grande chance da vida do Paulo Brax, porque ele teve uma passagem no América Mineiro, que é um clube pequeno, teve uma passagem sem brilho no Internacional, e essa é a grande chance da carreira dele. Ele está pegando um clube que é um clube de massa, que tem uma torcida gigante, que é um clube com engajamento imenso. Se ele fizer um trabalho ruim no Vasco, ele vai manchar a carreira dele provavelmente por muitos anos ou para sempre. E se ele fizer um trabalho muito bom no Vasco, ele vai alavancar a carreira dele. Vide Alexandre Pássaro, que fez um trabalho muito ruim no Vasco em 2020, 2021 no caso, e 2020 não trabalhou, ficou sem trabalho. 2022 ficou sem trabalho. 2023, ele foi ainda cogitado em alguns clubes, mas até agora continua sem trabalho. Então, assim, saiu grande do São Paulo, veio pro Vasco, fez um trabalho ruim no Vasco e botou uma mancha na carreira dele. Então, com certeza o Paulo Brax está pensando nisso. Então, ele está preocupado, ele está interessado em fazer o melhor trabalho no Vasco, até porque se ele não fizer o melhor trabalho, o emprego dele está em risco. Então, assim, a gente não tem por que imaginar que o cara não vai querer dar o melhor dele, e a gente tem que também respeitar as limitações. E, assim, o que está acontecendo até agora, vou dar só o exemplo do Pedro Raul. A notícia é que o Vasco já contratou o Pedro Raul por 10 milhões de reais. Então, assim, demorou, mas valeu a pena. A gente contratou o segundo melhor atacante do Campeonato Brasileiro ano passado, o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, por 10 milhões de reais. Assim, é muito barato. É um jogador de 25 anos. O empresário do Pedro Raul disse ao Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, que o Pedro Raul teve 22 propostas e ele veio pro Vasco. É claro que o Vasco tem seu mérito nisso, mas quem está tocando a negociação também tem seu mérito nisso, com certeza. Vasco! Uma outra parte da coletiva que me chamou a atenção foi quando o Barbieri foi perguntado sobre as divisões de base. Ele falou uma resposta interessante. Ele falou: temos jogadores jovens com muito potencial. Alguns jovens jogaram em um ano de muita pressão e souberam dar uma resposta. Isso mostra o caráter deles. Temos outros meninos que já vêm pedindo passagem. Casos do, atenção, Zé Vitor, Eric Marcos e Paulinha, que ainda é mais jovem. Cara, Zé Vitor, lateral, zagueiro canhoto, que sabe sair jogando e é mais rápido que o Anderson Conceição. Eu acho que o Zé Vitor vai ultrapassar o Anderson Conceição na briga pela titularidade. Se não vier um zagueiro de primeiro nível para ser titular pelo lado esquerdo da zaga do Vasco, eu acho que existe uma grande chance do Zé Vitor ser o titular na vaga do Anderson Conceição. Porque eu já falei em outros vídeos aqui, o Anderson Conceição ele tinha tudo para ser
excelente o ano dele no Vasco, para ser capitão e titular. Com a chegada do Barbieri, complicou um pouco a situação do Anderson Conceição, porque o Barbieri gosta de zagueiros que sabem jogar, sair jogando, sabem jogar bem, tem um bom passe, sabem construir, e precisa de zagueiros rápidos, porque ele joga com linha alta. Então, assim, o Zé Vitor, o Barbieri citar o nome do Zé Vitor hoje, para mim foi um sinal de algo que eu já tinha dito em vídeos anteriores aqui sobre o Anderson Conceição. Eric Marcos é um menino que já estourou a idade do sub-20, ou ele vem pro titular, pro profissional, ou ele vai embora, então já era provável que ele viria. No final do ano passado ele já foi relacionado para alguns jogos. E o Paulinho, ele nem é do sub-20, ele é do sub-17 ainda. E ele já foi citado pelo Brax e agora foi citado pelo Barbieri. Então isso é um sinal que o Paulinho vai ganhar espaço aí no time profissional do Vasco, pelo menos para ser reserva, até porque a gente não tem lateral direito, né? Até os que estão cogitados aí, os nomes não são tão fortes assim, então pode ser um ano também de muita oportunidade para o Paulinho. Vasco! Como não poderia faltar, né? O Barbieri foi perguntado sobre o Nenê, que praticamente já está com tudo acertado, vai renovar até o fim do Carioca com o Vasco por 4 meses. A resposta dele foi o seguinte: o Nenê tem uma situação que foi estabelecida antes da minha chegada. Ele vem tocando isso com o Paulo Brax. Se ele ficar aqui, vai ser tratado como todos os outros jogadores e eu vou ficar muito feliz. O que ele quis dizer aqui, cara? Primeiro, o Nenê não é a minha escolha. O Nenê já estava aqui, situação estabelecida antes de eu chegar. Isso está sendo tocado com o Paulo Brax. Se tiver que perguntar sobre o Nenê, vai perguntar para o Paulo Brax. E o principal da declaração dele: se ele ficar, vai ser tratado como todos os outros jogadores. Então, assim, se o Nenê não vai ter prioridade de jogar, não vai ter aquela história de jogar todos os jogos, de jogar 90 minutos. E vou mais longe ainda, o Nenê não tem o perfil que o Brax precisa. Então, provavelmente, o Nenê vai esquentar um banquinho aí. Acredito eu que o Nenê só vai fazer alguns jogos ali no Carioca para poder dizer que entrou, ou se o Vasco estiver perdendo um jogo, entrar no segundo tempo, alguma coisa assim. Mas acho que o Nenê não vai ser muito utilizado. Se o Vasco for viajar com o time principal para os Estados Unidos e deixar um time abaixo aqui para jogar o Carioca, eu imagino até que o Nenê fique para jogar com esse time do Carioca e não viaje aos Estados Unidos com o time principal do Barbieri. É um cara, pô, que é ídolo da torcida, de boa parte da torcida. Inclusive eu considero o Nenê um dos ídolos do Vasco. Mas, final de carreira, o Barbieri busca uma intensidade maior de jogo. Eu entendo perfeitamente que o Nenê, acho que já deu pra ele. Pelo menos no Vasco não vai rolar mais. Se esses 4 meses aí não for suficiente pra ele encerrar a carreira, ele vai ter que buscar espaço em outro clube aí. No Vasco acho que não vai acontecer mais. Vasco! O Barbieri foi perguntado se o Vasco largava na frente dos rivais pelo fato de estar se apresentando hoje, estar se apresentando antes, né, dos outros clubes, pelo menos os clubes do Rio. E a resposta dele foi enfática, foi perfeita. Ele falou: a pré-temporada de fato começa em janeiro. Nesse primeiro momento eu vou conversar com os jogadores, mostrar a forma como eu gosto de jogar. Na verdade, estamos saindo atrás dos nossos rivais aqui do Rio de Janeiro, pois todos eles já têm um elenco formado. Nesse momento ainda não temos. Ainda buscamos as peças para montar um elenco. O que o Barbieri quis dizer? Não adianta a gente ter uma semana a mais que os caras, porque a gente não tem o elenco, pô. Esse primeiro momento agora é preparo físico, exame, bate-papo, apresentação. O Barbieri tem que conhecer os caras, não conhece, vai conversar muito. Ele mesmo disse: a forma que a gente vai jogar, ela não vai ser decidida por mim sozinho. A gente vai decidir em grupo. Então, tipo, para decidir em grupo, tem que estar com o elenco formado. Não adianta chegar agora, conversar com o Zé Gabriel, conversar com o Anderson Conceição, conversar com o Edmar, qual vai ser o esquema de jogo, para daqui a pouco chegar 3, 4 caras que vão jogar e ter que mudar tudo. Então, assim, esse primeiro momento é um momento de apresentações. A pré-temporada, a Vera, só vai começar em janeiro. Então é mais um motivo para a gente não ter pressa com as contratações. Vai acontecer, mas daqui até o final do ano, que faltam 15 dias para acabar o ano, daqui até janeiro, para quando chegar lá em 10, 15 de janeiro, o Vasco está com, sei lá, 50% do elenco pronto para poder começar a ter treino tático, começar a ter treino de jogada ensaiada, essas coisas. Para finalizar, vou entrar aqui com 2 coisas que foram citadas pelo Barbieri. A primeira delas, a questão do jogador americano lá do outdoor. Na verdade, foi só uma grande cavada que o americano deu aqui no Vasco. Não sei por qual motivo, não sei se ele conhece o Vasco, ele sabe da situação da SAF.
mas o jogador simplesmente começou a seguir o Barbieri na rede social e mandou para ele uma mensagem felicitando ele pelo novo desafio no Vasco, dizendo que ele estava vindo para um grande clube e parabenizando o Barbieri, só isso. Não sei se o jogador tentou dar uma cavada ali, tipo, tem uma vaguinha, alguma coisa assim, ou se de repente o cara é Vasco mesmo. Cara, sinceramente não consegui entender se o jogador acompanha o Vasco e só quis mandar um alô pro treinador, ou se ele quis dar uma cavada. Eu realmente não consegui entender o que aconteceu com o outdoor, mas o Barbieri deixou bem claro que não existe nenhuma negociação e o jogador não está no perfil que o Vasco está buscando. E para finalizar, muito bacana o Barbieri citar que esse é o maior desafio da carreira dele. Ele foi treinador lá do Urubu lá, mas ele estava no começo de carreira e tal. Hoje ele chega como um treinador pronto, num clube de massa, e com certeza vai ser um desafio gigante. E é legal ele dizer que é o maior desafio da carreira dele. A frase dele foi a seguinte: o frio na barriga é normal. Encaro nesse momento o Vasco como o maior desafio da minha carreira. É o desafio mais importante que tenho no momento. Vou me dedicar e fazer tudo que tiver ao meu alcance para ajudar a reconstruir o clube. Eu achei, cara, resumindo, vou repetir aqui, eu achei a coletiva muito boa. Se eu pudesse, nunca mais o Paulo Brax daria uma entrevista no Vasco, só o Barbieri falaria daqui pra frente. Mas, cara, foi isso, assim, eu vou falar pra vocês, eu tô iludido e não é pouco não, hein. Se tudo der certo, quando você estiver vendo esse vídeo, nosso centroavante já foi anunciado, com aqueles lindos olhos claros dele, 1,90 m de altura, com um peitoral sarado, jogador maravilhoso, fazedor de gol e ainda é bonito. E se Deus quiser, esse ano de 2023 vai ser de muitas glórias aí pro Vascão, a gente voltar a sorrir. Quem, como eu, acompanhou ali o final da década de 90, início dos anos 2000 com o Romário no ataque ali do Vasco. Cara, eu quero muito que a galera mais nova possa ter essa sensação aí e poder sentir o que eu senti vendo o Vasco nos grandes momentos da sua história aí. E se tudo der certo, a gente tá voltando e a galera vai ter que aguentar a gente aí, vai ser difícil, hein? Os rivais aí vão sofrer, como já sofreram muito, vão voltar a sofrer. Então, galera, foi isso nosso vídeo aí. Saudações vascaínas. Tamo junto. Um abraço.